Muito bem, eu sou Alan Dantas, vamos com mais um Papo Reto. Esse é o Design Instrucional Talks, é o podcast das pessoas do design instrucional, mas pessoas também que são multidisciplinares ou até nexialista, que é uma coisa nova que está rolando aí, pessoas que resolvem problemas e entregam valor. Então, independentemente se você trabalha especificamente como designer instrucional ou se você usa a educação e o design instrucional em outras áreas, como implementação de tecnologia e diferentes outras entregas de valor, geração de soluções para as empresas, esse é o seu podcast, né? Esse aqui é um papo reto que nada mais, nada menos é uma retrospectiva nas coisas que eu tenho refletido, nos papos que eu tive com cliente, com convidados do podcast, com alunos, com mentorados ou simplesmente coisas que eu estou estudando, situações que eu passei, tá? Feedback de aluno. Dei uma melhorada na luz, tirei a luz aqui ambiente, estou com uma luz própria aqui do meu estúdiozinho e estou testando meu outro microfone ao invés desse microfone aqui. Vamos ver como é que fica, já comenta aí para ver se ficou melhor ou não. Pessoal, outro feedback bacana que me deram é que eu deveria pelo menos especificar o que eu gostaria de falar nesse papo reto, né? Que é uma coisa básica da andragogia para motivar, engajar as pessoas a ficarem até o final, que as pessoas entendam o valor do que está rolando aqui, né? Então eu já vou deixar aqui os temas, mas eu prometo que vai ser bem desenrolado e uma conversa bem soltinha, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de uma conversa bem soltinha. Então o que eu quero falar aqui, ó? Uma busca da panaceia definitiva. Vou explicar o que é e como isso está afetando as pessoas. Muitas mentorias, muitos alunos, muitos clientes, empresas com quem eu tenho me relacionado estão buscando por uma panaceia definitiva. Vou falar disso já já. Como estão usando nossos vieses e nossas ignorâncias ou nossos pontos fracos para nos controlar ou para controlar a narrativa. Isso não é nada político, tá? É pura psicologia e pura visão de negócios que eu vou compartilhar com vocês. Eu não vou deixar de falar desse cara também. Comecei a pesquisar o movimento Pablo Marçal e vocês vão se surpreender com a complexidade do negócio. Vamos compartilhar aqui para você usar pelo menos aprendizados dessa situação, desse cara, que não necessariamente eu preciso gostar dele para entender que o negócio dele, a estratégia é legal. Talvez você consiga tirar uma coisinha ou outra aí dessa estratégia, que é uma estratégia muito parecida com a do Tony Robbins, né? Que é um americano que tá muito bem e tem ajudado muitas pessoas. Quero falar de medo de mudança, o medo, mas também essa contemplação, até uma certa inveja da mudança, quando a mudança é na vida dos outros, né? Um pouquinho sobre o meu mestrado de políticas públicas, que eu já vou começar agora em breve na FGV, mas já estou estudando, estou adiantando muita leitura porque eu gosto muito do tema e estou usando já esse tema em ONGs, em projetos, em licitações, né? Mas eu tive algumas percepções que foram até meio assustadoras, me deixaram um pouquinho triste, mas eu saí dessa tristeza com um aprendizado muito legal, quero compartilhar com vocês, falar um pouquinho sobre hormônios, sono, autocontrole e mudança de rotina que podem, né, ajudar a gente a mudar até o jeito que a gente vê o mundo, enxerga o mundo. Eu tenho um exemplo muito legal que eu vi e ajudei a construir essa semana. E por último, a tal da semicultura e cultura. O que é semicultura? O que é cultura? Quem veio primeiro? Quem geralmente vem primeiro, né, nessa coisa toda? E o mundo digital. Então vamos lá. Vamos voltar para a panaceia. Pessoal, panaceia é um termo, começou como a deusa da cura, né? Mas também é um termo muito usado na filosofia como uma solução absoluta, uma cura absoluta para um problema. Nosso cérebro, ele foi condicionado a sobreviver, a evitar problema. Então tem muita gente, né, principalmente agora com a tecnologia, com algoritmos de individualização que estão buscando formas de manter você cada vez mais nos dispositivos, né, como modelo de negócios. As empresas querem que você fique na sua telinha, querem que você produza conteúdo ou que você consuma conteúdo. De preferência, consumir conteúdo pago, conteúdo com anúncio, porque as empresas ganham dinheiro com isso. Com isso, você já deve saber disso, caso você não saiba, isso é muito importante. Com isso, os estudiosos, os neurocientistas, os especialistas dessas empresas, né, principalmente Facebook, Apple, Google e Amazon, né, eles estudam tanto o ser humano, tanto a psicologia humana, a ponto de conseguir replicar no sistema, no algoritmo, fatores, elementos técnicos que estimulem a individualidade e as características boas e ruins do ser humano. Uma delas
é esse individualismo, uma delas é essa resolução de problema rápido, é essa atenção curta, é esse tal do FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? É o medo de você não estar acompanhando, de você estar por fora, né? Então tudo isso é planejado nos sistemas, é planejado nos aplicativos. E eu estou notando que as novas gerações já estão sendo influenciadas por isso, e até a minha geração, nasci em 92, estou com 31 anos, estou para fazer 32 anos, ó. E eu vejo que se a gente não se controlar, uma leitura de um livro, uma horinha para a gente ficar de boa pensando na vida, organizando as ideias, ou simplesmente trocar uma ideia com alguém sem ficar olhando no relógio, é difícil, né? Simplesmente sentar e conversar com alguém sem mexer no celular é um desafio, é um grande desafio. E eu estou notando que a tal da busca pela panaceia está vindo antes, né? A busca pela resolução absoluta, pela cura do meu problema, está vindo antes de eu descobrir o que é o meu problema. Então tem gente que eu admiro, gente que eu seguia no LinkedIn, que eu seguia no Instagram, que me chama às vezes para trocar uma ideia, ou que me chama para uma mentoria, que quer, tipo, cara, você faz mentoria? Ah, beleza, com R$2.000 eu consigo resolver o problema? Não sei, R$2.000 vai dar algumas sessões. Tá, beleza, eu quero tenho R$2.000 para investir e eu quero uma resolução definitiva. Claro que ele não fala nessas palavras, né? A pessoa não vai chegar assim, mas já chega no linguajar, no jeito de se comunicar, você entende que a pessoa quer uma resolução absoluta. Só que a pessoa não sabe qual é o problema que ela quer resolver. Olha isso. E aí o trabalho que a gente faz muitas vezes é um trabalho, tanto é que eu estou estudando terapia integrativa, estou estudando psicologia organizacional, psicologia tradicional, métodos de coaching, métodos de mentoria, porque eu estou vendo que a grande parte dos problemas de negócios que eu vou resolver, em empresa média, empresa grande, tem mais parte do ser humano, dos relacionamentos e desse autoconhecimento do que negócios em si. Porque se você olhar no YouTube, no Instagram, em qualquer lugar, tem receitas e ferramentas, e estratégias e modelos de fazer tudo, desde o orçamento até como estudar uma técnica, aprender uma habilidade, até prospectar cliente, até executar um projeto com cliente, ou até contratar gente, treinar gente, desenvolver uma cultura organizacional. Tem tudo na internet, não tem novidade. Não é como se a biblioteca fosse oculta da gente. Só que o grande desafio está na interação humana. Por isso que eu não tenho medo da inteligência artificial, não tenho medo da automação. A gente vai precisar de trabalhos cada vez mais humanizados e humanos para que a gente consiga integrar pessoas, porque de nada adianta ter uma economia forte, de nada adianta ter uma empresa que te dá lucro, e eu vejo hoje, tem clientes com empresas que têm lucros milionários, faturamento multimilionário e às vezes lucro milionário, né? E ainda assim a pessoa não está bem, a pessoa não consegue sentar e ler o livro, a pessoa, não que ler o livro seja indício de sucesso, tá, gente? Mas é um exemplo, a pessoa não consegue sentar com o filho, com a filha, fica de boa, jogar um videogame, tem que olhar no celular. É tudo imediatismo, é tudo, tô atrasado, preciso estar na frente, preciso ganhar, preciso ser melhor. E até certo ponto isso é muito bom. Eu que vim de uma infância pobre, eu sei que ter essa sede, ter essa correria é muito bom, mas chega num ponto que você já entendeu que você resolveu esses problemas básicos, né? Que é a pirâmide de necessidades lá de Maslow, a coisa básica de que você não vai passar fome, que você já tem ali uma percepção social, né? Os outros já te percebem socialmente como uma pessoa relativamente bem-sucedida, com uma carreira, né? Então já tem alguns checklists que você já satisfez, então você vai ter que começar a olhar mais para o macro e se desenvolver e se conhecer. Porque senão você vai ficar satisfazendo checklists e correndo atrás de tarefas que muitas vezes não vão te ajudar a se conhecer e não vão te ajudar a encontrar a tal da panaceia, se é que ela existe. Eu acho que não existe. Então, a grande dica que eu dei para todas essas pessoas, que eu dou para essas pessoas e que eu estou usando no meu trabalho, é tentar conhecer o ser humano primeiro. É tentar fazer um processo de autoconhecimento, tá? E aí os coaches, os mentores de internet, essas pessoas que estão usando as características do ser humano, de querer atalho, de querer velocidade, de querer coisa rápida, eles acabam queimando, eles acabam estragando a reputação dessas ferramentas que são sensacionais. Tá? Sem falar de atalho, de coisa rápida, de ficar milionário amanhã. Essas ferramentas de autoconhecimento, elas vão te ajudar a entender e dar significado para a sua realidade atual. Tá? Então, quando um coach fala ajudar a ajustar o seu mindset, ajustar a sua mentalidade,
É ruim ouvir isso porque já ficou clichê e parece que é fácil demais. Por isso que as pessoas odeiam coach, né? Eu também tenho ranço de coach, mas como eu te disse, se está funcionando e se tem milhões de seguidores e tem gente comentando que deu certo, é porque funciona até certo ponto e pode agregar até certo ponto. Só que você precisa entender que as características do ser humano estão no marketing, né? Então, se o cara usa uma linguagem, uma programação neurolinguística, um tal do PNL, para te prometer coisas rápidas, ele só quer que você entre no funil dele, ou seja, ele quer que você pague para entrar no ecossistema dele, e aí depois ele vai te mostrar, ó, dá para fazer, só que vai levar tempo. Por isso que muitas pessoas se frustram, porque as pessoas não querem ter tempo, não querem demorar muito tempo para resolver problemas ou para gerar valor. E aí o que acontece? Se você não der esse passo para trás, entender quem é você, entender onde você se encontra, entender sua realidade, dar significado para ela, eu posso te dar R$1 milhão, ou eu posso te dar todas as ferramentas, ou todo o acesso do mundo a todas as escolas digitais. Eu posso te dar todos os coaches, todas as mentorias, palestras gratuitas que você assiste presencialmente. Você abraça todo mundo, grita, imita a galinha, faz tudo. Se você não der significado para a tua realidade, não entender quem é você, não entender quem você quer ser, não entender onde você está na pirâmide de necessidades, o que você quer agora. Você quer um parceiro? Você quer ser abraçado? Você quer ser reconhecido socialmente? Você quer ter um amor? Você quer ter a validação do seu pai, da sua mãe? Não estou nem falando de psicologia aqui, tá? É olhar para dentro e falar, cara, eu estou fazendo isso porque no final, no meu cantinho obscuro da minha cabeça, eu imagino um cenário utópico, um cenário ideal, em que meu pai vai vir para mim e falar, parabéns, filho, você mandou muito bem. Pode ser, pode não ser. Ou num cenário ideal que eu vou ter vários parceiros românticos, várias parceiras românticas. Não sei, pode ser. Tomara que você supere isso um dia, porque não é uma boa meta. Mas se for, manda bala. Só que se você não der significado para tudo isso, se você não se conhecer e não descobrir os problemas que você quer resolver para alcançar a sua meta, né, fica muito difícil, fica quase impossível, porque você vai ficar patinando, resolvendo tarefas à toa, sem motivação, sem vontade, porque você não está fazendo aquilo que está na tua essência. Trabalho é trabalho, não estou dizendo que você vai fazer algo que você gosta e não vai trabalhar nenhum dia, isso é balela, isso é mentira. Você vai trabalhar, vai ter dia que é frustração, vai ter dia que você vai ter que sentar e falar, poxa vida, né? E vai ter dia que vai fluir, igual, tipo, essa gravação aqui, eu acordei de manhã animadaço, falei, quero gravar, gravei outras aulas, fiz várias propostas para clientes que estavam pendentes, fiz muita coisa legal, porque fluiu. Pode ter um outro dia, que aí eu posso falar com você depois de hormônio, de sono e tudo mais, que a mesma coisa que me animou hoje talvez não me anime. Essa é uma percepção importante que a gente tem que ter, tá? Por mais que seu emprego seja incrível, vai ter dia que você vai estar de saco cheio, tá? Então, a tomada final aqui, o take final resolver problemas é muito bom quando você sabe que está resolvendo problemas para uma meta sua, para uma coisa que você sabe que você quer. Né? E não adianta fugir de problemas, gente. Tá? Eu tô vendo muita gente, até eu mesmo às vezes, não vou mentir, a gente foge de problema. Quando você entende que você vai ter sempre problema, e aí quando eu falo problema, é uma adversidade da realidade. Não é problema tipo, puta, bati o carro, nossa, tô sem seguro, e agora a pessoa do carro... Isso é um acidente, um incidente grave. Quando eu falo problema, sei lá... Estou tendo uma adversidade no trabalho, estou pensando em fazer uma transição de emprego, sair do CLT e para o PJ. Você encarar isso como um projeto ao invés de um problema, né? E quebrar isso em etapas, em pequenas tarefas e seguindo, né? Que basicamente a mentoria é isso, é a pessoa olhar de fora, te falar, cara, eu te enxergo dessa forma, ó, na visão de mercado, no conhecimento que eu tenho de milhares de pessoas, eu te enxergo como uma posição privilegiada para fazer isso, isso e isso. Já pensou em fazer isso? Que tal a gente fazer isso? A gente define uma narrativa, define uma descrição de quem essa pessoa é, começa a produzir conteúdo, começa a estudar, começa a procurar por trabalho, começa a procurar por voluntariado para ter um nome, e aí você começa a mudar a percepção das pessoas sobre você e do nada começa a aparecer projeto. Do nada, literalmente, né? E aí, saindo um pouco dessa dos projetos,
E entrando lá pro tal do Pablo Marçal, pro Tony Robbins e para esses ecossistemas, eles fazem exatamente isso. Só que eles usam características do ser humano, psicologia, PNL, porque o foco deles está mais em grana e ecossistemas, que eu vou explicar depois o que são esses ecossistemas. Tem até uma coisa bem parecida com a do Digital Mais que a gente faz, eu nem sabia que esses caras faziam, e no final a gente começou a fazer. Eles prometem tanto e eles têm que criar tanto conteúdo, e eles vão ficando nesse fluxo contínuo de dopamina e tal, e tem que deixar a galera engajar, e tem que não sei o que, e tem que ir para o sul para ajudar, e aí ninguém sabe exatamente se a ajuda é 100% ali intencional, ou se é uma encenação. De qualquer forma tá ajudando, beleza, show de bola. Mas aí começa a criar um sistema muito, muito complexo de emoções, de produção de conteúdo que gera emoção. E eles esquecem de falar do autoconhecimento, eles esquecem de falar desse passo para trás, né? Pelo menos publicamente. Eu nunca fui numa palestra de coaching. E aí eles só dão as ferramentas, eles dizem aí que problema é interessante você resolver, dão as ferramentas e você que meio que se vira com essa fase inicial, que eu acho muito importante. E aí o que são os ecossistemas? Não sei se você já viu algum anúncio em que vem uma pessoa, eu vi esses dias de um senhor que importa e exporta coisas da China, um senhor chinês. E ele estava do lado do Pablo Marçal, e o Pablo Marçal, eu só importo coisa da China com ele, esse cara é muito bom, que não sei o que, se você, assim como eu, quer desenvolver negócio, ter muito lucro, crescer, expandir, você tem que trabalhar com esse cara. Então, literalmente, o cara foi na palestra, ele entrou em algum nível maior ali, ou pagou mais, e aí o Pablo Marçal gravou um vídeo como se esse senhor trabalhasse diretamente com o Pablo Marçal, ou se o Pablo Marçal fosse cliente desse senhor, né? Então todo mundo que gosta do Pablo Marçal, tem quase 10 milhões de seguidores, diretamente ou indiretamente vai ser influenciado ali para contratar os serviços desse senhor. Se isso é bom ou é ruim é uma outra conversa, mas isso é muito inteligente. É um ecossistema, é a tal da vizinhança. É uma vizinhança paga, é uma vizinhança em laboratório? Mas é a vizinhança digital se consolidando no mundo real e desenvolvendo negócios. Isso é muito legal, né? Então é uma ideia, um modelo que você pode pensar aí talvez em fazer no seu bairro, fazer na sua empresa, fazer na sua igreja, fazer onde quer que seja, né? Começar a montar ecossistemas de colaboração, não precisa cobrar, mas só conhecer as pessoas, interagir, entender que problemas essas pessoas têm. Por que as pessoas vêm até você com um problema, às vezes, para você resolver? Talvez seja o seu ponto forte, que talvez possa virar um serviço, possa virar uma consultoria, ou simplesmente virar um ponto no qual você se torna uma pessoa agente de transformação nessa comunidade, nesse bairro, nessa igreja, onde quer que seja, na sua empresa. E aí depois disso você vai se conhecendo e você vai progredindo, você vai aprendendo a ponto de você entender que talvez você não caiba mais ali onde você está e tem que ressignificar a tua realidade. Isso pode ser sair do CLT e ir para o PJ, sair do CLT e abrir tua empresa, sair do CLT e ir para uma sociedade, ou sair do CLT atual e ir para um outro cargo de liderança, para uma outra empresa, porque não estão te promovendo, né? Então você percebe que deixa de caber na sua realidade atual, só que isso só acontece, a não ser que inventem uma outra tecnologia, isso só vai acontecer através da relação com outras pessoas. É como se quando você reflete a tua luz na outra pessoa, assim como a luz bate na gente e a cor volta, né? Tem todo esse processo aí que é difícil explicar para mim. Quando você interage com outra pessoa e você recebe feedbacks, sejam negativos ou positivos, isso vai moldando quem você se enxerga, quem você é para você. Então, por isso que é importante. Se você está num lugar onde você só recebe feedback negativo, talvez eles estejam te colocando para baixo. Se você já tentou trabalhar esses feedbacks, mas não está resolvendo, talvez é hora de trocar de ambiente para você tentar entender aí, se relacionar com outras pessoas e entender seus pontos fortes, que isso é importante também, né? E aí eu queria falar, nossa, isso é muito, muito, muito forte, né? Quanto mais eu estudo educação midiática, quanto mais eu estudo algoritmos e vieses e política, né, que é um tema do meu mestrado, né, mais eu consigo enxergar o viés nas notícias, né? A verdade é, não existe um fato 100% bem descrito a não ser que você esteja lá. E mesmo que você esteja lá, você vai estar observando a realidade com os seus vieses, com as suas crenças, com o seu foco, né? Até o próprio Tony Robbins, nesse processo de estudar os coaches, ele falou, cara, olha ao redor aqui, ele falou num podcast, olha ao redor aqui, procura por tudo que é marrom.
Fala pra mim, pelo menos 10 coisas que é marrom nesse estúdio. Aí o cara ficou olhando e pá, aí ele falou aquilo. Aí ele até brincou, aquilo ali não era bem marrom, era bege, mas eu vou te dar um migué, né? Você vai ganhar ponto, tudo pelo sucesso. Então, beleza, o bege vai ser marrom também, um tom de marrom. Aí fala, beleza, agora fala 5 que é vermelha. Aí o cara, não, pô, você não pediu vermelha. Então, a gente pode estar no mesmo ambiente, a gente pode estar na mesma reunião, a gente pode estar na mesma situação, mas se você estiver buscando por coisa ruim, se você estiver buscando por falha, você vai encontrar falha. Se você estiver buscando por oportunidades, se você estiver buscando por coisa boa para elogiar a pessoa depois dessa reunião, você vai encontrar coisa boa. Talvez uma falha que você anote que eu vou dar um toque nele depois, nela depois, para melhorar, para ficar melhor ainda. Mas essa é a questão da mentalidade, que os coaches às vezes têm dificuldade de explicar na internet, e fica um clichê, fica tabu e fica feio, né? A mentalidade é isso, é tipo, o seu programinha, ele está buscando por quê? Né? Seu software da cabeça, quando você entra numa situação, quando você está ouvindo alguém, você está ouvindo alguém porque você quer responder, porque você quer se sair melhor, porque você quer ter validação no meio dessa galera, ou você está buscando e fala, cara, que legal você está contando essa história, muito bom. Ah, eu acho que a pessoa terminou, né? Muito bom. Ó, eu tive uma situação parecida e foi assim. Ou não, tipo, cara, legal que você pensa assim, mas você já parou para pensar que também tem isso, tem esse fator, tem a questão e pá. Né? Então, isso é mentalidade, isso é mindset quando a gente fala de relações, né? É qual programa que está ali no seu subconsciente, no seu inconsciente. A sua voz interna tá o quê? Tô louco para responder para eu me sair melhor? Ou tô louco para elogiar essa pessoa? Morra, você contou a sua história, né? Tá todo mundo querendo contar uma história, tá todo mundo querendo ser validado de uma forma ou de outra. Todo mundo. Quando alguém te conta uma história num ambiente informal, a pessoa está buscando por algum tipo de validação. Seja uma risada que você vai dar porque foi engraçada, seja um abraço, oh, que triste, nossa, eu tô aqui para te ouvir. Ou seja, nossa, parabéns, cara. Mesmo com todas as dificuldades, você conseguiu fazer isso, você deu essa palestra, você deu essa aula, você trocou essa ideia, você conheceu o presidente da associação, não sei do que, parabéns. Então, quando você percebe isso, as coisas começam a mudar. Né? E as pessoas começam a te procurar para resolver problemas, para trocar uma ideia, para agregar ou para te ajudar. Né? Hoje mesmo, quando eu tenho algum problema, a gente faz reuniões de resolução de problema, de colaboração, é impressionante como as pessoas querem ajudar. E não é assim, eu quero ajudar, mas você vai fazer um vídeo de testemunho para mim ou vai ter uma troca muito clara. É uma ajuda que a pessoa sabe que nessa comunidade vai ter algum retorno para ela, nem que seja no crescimento, nem que seja num reconhecimento ali da comunidade. Né? Isso é muito legal. E que eu fiz todo esse caminho para falar de mindset, né? As notícias estão cada vez mais enviesadas e é muito importante a gente entender para a nossa vida pessoal, mas também para a profissão, para o trabalho, qual é o viés que está por trás daquela notícia, daquele blog, daquele vídeo, né? Então, por exemplo, qual que é o viés que tem aqui atrás do meu vídeo? Você consegue identificar? Nem eu consigo pensar rapidamente aqui, mas eu quero trocar ideia, eu quero estimular, quero conhecer gente, quero ter engajamento para que venham mais pessoas para o meu ecossistema, para a minha comunidade, para os meus serviços, para que eu possa ajudar a fazer mentoria de graça, o que seja. Mas eu quero espalhar uma mensagem e aí virar referência através dessa mensagem. Fechou? Já entendeu meu viés. Mas qual que é o viés de uma notícia que fala que os empregos vão acabar? Qual que é o viés de uma notícia que fala que a melhor ação da Bolsa de Valor para comprar agora é X? Será que essa notícia foi comprada? Será que tem um editor que está enviesado? Será que tem um enviesamento político, um enviesamento econômico? Será que tem uma compra? Né? As empresas estão comprando as grandes empresas estão comprando as empresas de notícia. Não pode nem mais chamar de jornal, né? São empresas de notícia, empresas de mídia. Então, se as empresas estão comprando o ponto focal de notícia, eu ouvi fofocas de até que empresários estão querendo comprar grandes TVs, né, canais de TV. Então, se as empresas estão comprando as fontes de notícia, então quer dizer que eles têm controle sobre a opinião pública, controle sobre a percepção de mundo das pessoas e controle sobre a mentalidade das pessoas. Né? Então, se tem uma pessoa que assiste canal tal e pessoa que assiste canal tal, se cada um está promovendo uma ideia, vai ter um choque de ideias e uma divisão, ao invés de uma integração. Essa é uma reflexão que eu faço todo dia, é muito importante a gente fazer. Tá? E aí, vamos falar do meu mestrado e da tristeza que eu passei esses dias. Então,
Começo em breve, já está tudo certo, estou inscrito, já estou fazendo as leituras recomendadas, já estou estudando, já gosto do tema, fazendo um mestrado na FGV de políticas públicas, gestão e políticas públicas. Né? É a minha forma de tentar dar um passo atrás, um passo para trás, e da perspectiva do governo, tentar fazer alguns ajustes para que serviços, não só meus, mas serviços de aceleração de ONG, serviços de acompanhamento, né, como é que eu posso chamar isso? De remoção de lacunas técnicas, né, desse atraso que algumas populações têm no Brasil, né, que eu vejo muito aqui no interior de São Paulo, né, enquanto outras pessoas estão falando com a inteligência artificial, tem gente que não sabe usar um navegador no computador, ou tem gente que nunca abriu um laptop. Então, como é que a gente compensa esse gap? Como é que a gente promove mais equidade? Através de projetos educacionais, projetos em ONGs, né? Projetos executados pelo terceiro setor. Só que existem alguns ajustes nesses projetos que precisam ser feitos para que eles sejam mais digitalizados e menos presenciais. Então, eu penso em fazer alguns ajustes desse tipo e trabalhar muito em Smart Cities, né? Então, tem vários projetos na China, depois eu vou compartilhar mais. Eu quero muito estudar Smart Cities e essa educação que ajuda o público a acompanhar o desenvolvimento tecnológico de forma crítica, de forma prática e de forma humana, de forma integradora, né? Então, é isso que eu estou fazendo. Só que, ao estudar os clássicos, né? Voltar lá para a filosofia, estudar a parte de esquerda, a parte de direita, a parte da relação com o trabalho, eu fiquei muito chateado, eu já sabia disso, mas vendo isso no livro, eu fiquei muito chateado de como o sistema é injusto. O sistema de mão de obra, o sistema capitalista, ele é injusto. Né? E aí eu ficava ali, então vamos para o comunismo? Cheguei a contemplar essa ideia por poucos minutos. E, cara, não rola. Não rola porque é da psicologia humana, a não ser que os seres humanos mudem com o tempo, né, e passem a ter uma psicologia diferente, que eu acho pouco provável, e se a grande massa mudar, vai ter sempre os lobões lá no topo controlando, vai ser pior ainda. Então a corrupção sempre rola, a desestimulação da inovação pode acontecer, então eu acho que é uma integração dos dois. Eu não estou nem falando de política, de partido nem nada, mas eu acho que é uma integração de reconhecer os elementos psicológicos do ser humano, os bons, os ruins, os falhos e os elevados, e tentar integrar isso num sistema com leis, com políticas, com muita coisa legal, que seja humanizado, que seja pro-humano, né? Não esse sistema de salário mínimo, de quem está para baixo fica para baixo, porque se aumentar o salário mínimo vai ter inflação, ou vai ter desvalorização da moeda, essas balelas todas que estão bem construídas no linguajar econômico, né? Isso me deixou bastante triste, mas me motivou depois para a gente conscientizar pessoas, para a gente tentar literalmente, um por um, pegar no braço e transformar isso com pensamento crítico, com agentes de transformação, pessoas em diferentes comunidades que se tornem referências nesses tipos de pensamento crítico para que as pessoas consigam, dentro dos seus núcleos ali, fora da internet, núcleos físicos ali, que elas possam sair das suas caixinhas, das suas limitações, né, das suas cavernas de Platão ali. Mas é um trabalho que é 1 a 1, não adianta. O sistema é muito grande, muito opressor, muito já bem estabelecido, e eu não acho que vai ser uma mudança rápida e tão intensa já para o outro lado. Do nada vamos acabar com o capitalismo e vamos implementar o comunismo, meio de produção e tudo. Eu não acho que vai ser assim. Eu acho que vai ser bem gradual e a gente vai ficar no meio entre os dois, num negócio que é bem parecido com o que rola na China. Eu morei na China, só que ainda mais humano, ainda mais, né? Só que isso tem outras implicações que são bem interessantes de se discutir, que é o isolamento, o fechamento dos países, que um país como a China consegue fazer, mas eu não sei se um país como o Brasil ou os Estados Unidos conseguiriam fazer, mas é um desafio que é relevante e atual agora. Talvez daqui 20 anos a gente não saiba como é que vai ser a situação social, política, né? E essa individualização está tão forte que talvez daqui 20 anos, nas próximas gerações, né? Seja possível se fechar o estilo China, né? Pensando em sociedade mesmo, pensando em pessoas, não pensando em recurso, em agronomia, em agricultura e tudo mais, pensando em pessoas e cultura mesmo. Falando em cultura, eu voltei a estudar esse conceito do estudioso Adorno, não é Adorno de enfeite, é o sobrenome do cara, Adorno, do que é cultura, né?
E aí, a filosofia acredita que só um refinamento e uma cultuação, uma elevação intelectual e cultural do indivíduo pode libertar esse indivíduo. No geral, estou resumindo aqui, claro, né? Então, no geral, você tem que se conhecer, conhecer cultura, conhecer o que é belo, conhecer tudo aquilo, para você se libertar e começar a resolver problemas ou dar um significado muito bom para a sua realidade, até para o seu esforço, para a sua necessidade, a ponto de você viver bem com pouco. Né? Então você meio que vai subindo no intelecto e abaixando na necessidade financeira, necessidade de bens, necessidade material. Esse é o resumo lógico do que é filosofia, o que é muito legal e faz muito sentido, porque eu vejo isso na minha vida. Quanto mais eu estou trabalhando, me desenvolvendo, buscando e ajudando as pessoas, mais ganhando dinheiro, né? Menos eu fico pensando em comprar carrão, em meter roda no carro, em comprar um motão para ir para a praia, comprar um carro que eu não vou usar, né? Eu começo a me tornar mais utilitarista, que é o quê? O carro ele serve para me levar de ponto A a ponto B de forma confortável. E se o carro está pago há 10 anos, que é o caso do meu, e está funcionando e tem ar-condicionado, está confortável, coisa linda. Né? Então, você começa a se libertar de algumas coisas, isso é verdade. Só que, qual que é o ponto que me gerou um certo conflito? A definição de algumas pessoas do que é cultura e o que é semicultura me incomodou um pouco. Né? Por quê? Hoje, é difícil dizer o que é cultura no Brasil, o que é arte no Brasil. Né? É difícil dizer. Tem algumas pessoas que vão discordar comigo, pessoas que eu gosto, vão falar, não, cara, arte é isso, cultura é isso, beleza. Então, para alguns estudiosos, cultura é tudo aquilo que eleva, que tira a pessoa da sua realidade, ou que faça a pessoa necessariamente ali transcender sua própria realidade através de interpretações ali do visual, do auditivo e tudo mais. Alguns estudiosos pensam assim. Outros pensam que é mais uma forma de validar, de representar a realidade daquela pessoa. E aí, pensando nisso, já consegue imaginar. Então, por exemplo, funk. Um funk que só revalida, reforça conceitos negativos de uma realidade, de uma pobreza, de uma comunidade, né? Parte de sexo, de roubo, de tudo mais, pode ser considerado cultura? Depende do pensador. Né? Pode ser porque está validando, está representando, está dando pertencimento para essa pessoa, que eu não gosto muito dessa ideia, porque eu gosto de transformação, eu gosto de mudança, né? Então respeito quem pensa diferente. Mas, ao mesmo tempo, também pode ser considerado transformação porque a pessoa vê naquilo uma forma de se expressar, uma forma de se conhecer, uma forma de, quando ela passa a produzir cultura, não só consumir, né? Ela consegue se expressar e consegue mudar de vida. Um exemplo disso são os cantores de funk, os MCs, que estão morando em condomínio de luxo. E aí até um negócio legal de você estudar, que eles estão fazendo como diria meu pai, um rebuliço nos condomínios de luxo. Por quê? Porque eles estão chegando com muita grana, com mais grana do que as famílias tradicionais que estavam lá, estão andando de quadriciclo nos condomínios, estão fazendo rifa, fazendo vídeo, fazendo um monte de coisa, e querendo ou não, esse é um ajuste cultural muito interessante que faz com que as pessoas que estão consumindo esse conteúdo se interessem pela mudança. Aí a gente pode discutir se os caminhos que eles estão promovendo são bons ou não. Mas eles estão dando esperança de mudança para as pessoas, seja através de rifa, seja através de tigrinho. Aí o tigrinho eu não recomendo porque, vamos parar para pensar, né? Pensamento crítico, né, gente? Eu sou dono de um software que eu posso controlar todos os aspectos desse software. Se eu não sou uma ONG, eu quero ter lucro, por que eu vou fazer um software, galerinha? Alunos meus que fazem tigrinho, que eu conheço, até amigo meu que faz tigrinho. Por que eu vou fazer um software que vai dar dinheiro para o povo, galera? Que vai redistribuir renda? Não existe isso. Né? Tanto é que muitos desses softwares, você nem sabe quem é o dono. Eles ficam especulando quem é o dono. Se é um influencer, se é um funkeiro, quem que é. Mas esses tigrinhos, essas coisas, é golpe. É golpe, viu? Toma cuidado. Mas então eu fiquei nessa dúvida e eu queria também ouvir de você. E aí, cultura. Cultura é uma forma de eu entender a minha realidade, validar a minha realidade, me sentir pertencente à minha realidade, ou é uma forma de eu tentar transcender e entender outras realidades para eu me motivar a mudar, ou é um pouquinho dos dois, né? Porque o que me incomodou, para encerrar esse tema aqui, o que me incomodou
é que os dois extremos estão muito distantes, né? Porque como é que eu vou falar que cultura é só o cara ouvir música clássica, é só a pessoa ver quadros interessantíssimos e tentar buscar significado nisso, quando, por exemplo, aqui em Hortolândia, Campinas, onde eu moro, Sumaré, onde eu vou na ONG, nem tem museu. O museu mais próximo, acho que tem que ir aqui, é a 80 quilômetros daqui, né? Se tem museu, me perdoem, mas eu não conheço, então para eu não conhecer é porque realmente não é tão relevante assim, né? Mas um museu que a pessoa possa ter interações culturais relevantes e conhecer outras pessoas e tudo mais, eu acho que o mais próximo é o Piracicaba ou Sorocaba, se eu não me engano. Mas deve ter alguma coisa aqui em Campinas, tá? Eu sei que em Hortolândia tem o Museu da Ferrovia, que eu nunca fui, mas, né? Então, com essa distância toda, se a gente não redefinir o conceito de cultura para professores, empresas, escolas que estão interagindo com esses jovens, a gente não consegue criar um sistema de agência de transformação. Porque a gente vai falar assim, ó, ei menino, isso que você consome agora, isso que você está vendo, não é nada cultural, não é cultura. Quando a gente podia falar, ei menino, isso aqui que você está vendo não é a única forma de cultura. Mas olha que interessante, ele está expressando as frustrações dele, ele está tentando fazer alguma coisa, mas ó, olha esse cara que também fez isso lá na Alemanha. Olha, esse quadro aqui também tem um pouco de elemento disso. E você que é professor, pai, dono de empresa, dono de escola, o que for, agente de transformação, trabalha em ONG, você pode fazer isso até com o ChatGPT. Né? Então, por exemplo, busque por... Você quer falar de quadro ao invés de música? Busque por quadros que representem a mesma frustração dos Racionais MC. Da música tal dos Racionais MC. E aí o ChatGPT vai te dar. Vamos analisar esse quadro. Agora, gente, vamos ouvir a música. O que vocês entenderam da música? Vamos escrever um resumo da música. Vamos escrever o que a música chamou a atenção em você, além da batida. O que a letra ali fez você sentir algo diferente, uma revolta, uma alegria, um reconhecimento. Agora vamos olhar para esse quadro. Eu vou te contar a história do quadro, eu vou contar a história da pessoa que escreveu o quadro e você vai tentar encontrar esses elementos no quadro. Olha só. Transição entre semicultura ou não cultura, pseudocultura, como algumas pessoas falam, para uma outra cultura. Não estou nem dizendo se a cultura é melhor ou não, para uma outra cultura. Porque esse é o objetivo, é a gente transicionar, se elevar, conhecer outras realidades para dar significado para a nossa própria realidade. Né? Isso é muito importante. E, por último, eu senti algumas coisas bem interessantes e eu comecei a notar algumas pessoas comentando comentando na rede social e falando presencialmente, né? E eu notei e fiquei pensando nisso por horas e caminhando e fazendo academia pensando sobre isso, que é a tal da mudança. É muito louco. Quando a gente olha, tem uma palavra em alemão que é meio que um humor que a gente tira de quando alguém falha. Esqueci a palavra, eu falei disso numa postagem do Instagram, onde eu coloquei o meu drone destruído, né? Porque ninguém fala dos problemas, do perrengue, né? Então eu vacilei, dei uma dedada no controle lá, arrebentei meu drone, fiquei triste pra caramba, fiquei muito frustrado. Fazia tempo que eu não sentia uma frustração daquela, no sentido de querer fazer um desfazer. Meu cérebro ficou tipo, não tem um Ctrl Z, meu? Não tem um desfazer? Imagina isso, que louco! Fazia anos que eu não sentia isso. Eu já senti isso muito na infância, assim, uma frustração, uma sensação de, putz, não quero que isso seja verdade, sabe? E aí eu bati meu drone, rebentei com meu drone, perdi com 15 voos, e eu já tive outro drone que durou anos, mas esse era um que eu sempre quis ter, e eu arrebentei com ele por causa de um erro bobo, uma dedada mesmo, um vacilo. Senti isso e postei, aí tá lá no Instagram, Alain de Dantas, se quiser dar uma olhada. Então vale a pena a gente sentir essas coisas, né? Mas o que eu estou falando aqui agora é de mudança. E aí, já parou para pensar como é que a gente lida com mudança na vida do outro e na nossa vida? Né? Não estou falando de todo mundo, mas eu vejo muita gente, principalmente as pessoas que me chamam pedindo uma palestra, né, para um grupo, ou para alunos, ou pessoas querendo mentoria, seja de graça, seja pago, consultoria e tudo mais. As pessoas querem mudança, tanto é que as pessoas, se você perguntar para alguém assim, ó, cara, o que você queria para sua realidade hoje? Ah, que seja igual a do X. Hoje tem muita gente na rede social, né? Tem muita influência, então tá fácil. Ah, eu me identifico muito com o Wesley, o psicólogo lá, então eu queria que minha rotina fosse mais parecida com a dele. Queria que minha empresa fosse mais parecida com a dele. Então a gente consegue ver mudança na vida dos outros, mas não enxerga o passo a passo, não enxerga as frustrações. Né? E a rede social veio para intensificar isso de uma forma
que está muito mais complicado. Então a gente sabe mais ou menos o que a gente quer, a gente fica consumindo conteúdo como telespectador de uma rotina que muitas vezes poderia ser nossa, só que a gente, por não conhecer os bastidores, por não se interessar pelos bastidores, porque é tedioso. Você vê alguém estudando ou você estudar, não é prazeroso. É igual escovar o dente, né? Tem até uma cena do Rick and Morty, que eu gosto muito da série, que a psicóloga ela fala, cara, o dia a dia não é uma aventura, não é uma injeção de dopamina constante. O dia a dia é escovar o dente, né? O dia a dia é uma série de escovações de dente, super tedioso, uma série de arrumações de cama, super tedioso, para de repente você notar, através do feedback dos outros às vezes, você notar um progresso. Né? Eu mesmo já passei anos na minha vida nessa de faz o trabalho do dia a dia, faz a obrigação, escova o dente, escova o dente, escova o dente, para de repente, quando eu olhar ao redor, eu falo, cara, minha realidade mudou completamente, parecia uma outra vida, parecia uma outra encarnação, para quem acredita em encarnação. Né? Então, quando você se conhece, você mais ou menos define o que você quer, os problemas que você tem que resolver para você se libertar e para você começar a resolver problema para os outros, que aí entra a parte de ganhar grana. Você para de resolver os seus problemas básicos, fome, sexo, sede, pertencimento, aceitação, validação, você para de focar só em você. Claro, tem que ser intencional e tem que ser espontâneo, não adianta você fingir que parou, que aí não dá certo. Você para porque você se desenvolveu o suficiente, você estudou o suficiente, você se transcendeu o suficiente da sua realidade para outras a ponto de mapeá-las, a ponto de você conseguir ajudar outras pessoas, seja com serviço, com consultoria, com aula, com prestação de serviço de criação de curso, de criação de imagem, de implementação de tecnologia, de fazer software, seja o que for, você vai resolver o problema. Você chega nesse ponto, você faz o trabalho tedioso, de repente tem um ponto, que é o ponto de olhar para trás, é o ponto retrospectivo, você fala, cara, como mudou? Isso vale mais que qualquer dinheiro, quando você está nesse caminho de desenvolvimento. Porque o dinheiro vai estar lá, o dinheiro vai chegar, sempre chega, quando você está nessa pegada. Mas aí quando você para, olha para trás e fala, cara, eu era assim, e agora eu tô assim. Tem muito a melhorar, mas que da hora, eu nunca imaginei que eu ia fazer isso, né? Então, pode ser uma viagem que você faz e você se comporta diferente na viagem. Pode ser um amigo que você faz, que é uma pessoa que você admira muito, que você tinha uma distância intelectual e até de perspectiva tão grande com essa pessoa, que quando você faz amizade com ela e ela gosta de você, ela te aceita do jeito que você é, você fala, cara, eu não imaginava que eu poderia ser amigo dessa pessoa. Já aconteceu comigo, acontece muito comigo. Ou simplesmente, de repente, você está numa empresa e está ganhando muita grana numa rotina que tem trabalho, tem escovação de dente, como eu falo, né, que é coisa tediosa, mas no geral está muito boa. Quando você para falar, cara, meu trabalho está legal, meu checklist de necessidades está legal, e quando algo não está legal, eu consigo parar, refletir, sentir e ir atrás para resolver. Eu transformo isso num projeto. Né? Mais recentemente, para mim, machuquei minhas costas, fiquei 5 semanas sem poder ir para o jiu-jitsu ou ir para academia com dor. Virou uma chatice. Confesso que eu vacilei, que eu poderia ter ido ao médico, mas em casa mesmo, tem uma médica em casa mesmo, fui tomando remédio, fui fazendo alongamento, fortalecimento, fui pesquisando, fui estudando e voltei. Ontem foi minha primeira aula de jiu-jitsu depois de 6 semanas. Voltei travado, voltei apanhando, mas voltei feliz. Né? Então, essa percepção de você ter um controle da sua realidade, ou você conseguir aceitar aquilo que não vai mudar na sua realidade, por exemplo, não tem como eu mudar o fato de que eu queimei minha mão. Imagina se eu ficasse tímido de mostrar minha mão é feia, mãozinha, igual do filme da mãozinha. Imagina se eu tiver, quanta oportunidade eu ia perder, né? Mas essa liberdade de te mostrar algo que para mim foi muito complicado, foi motivo de eu ficar com a mão no bolso, na mão embaixo da camiseta, com medo de mostrar para as meninas, com medo de mostrar para os amigos, com medo de mostrar numa entrevista de emprego para o cara não pensar que eu sou incapaz, que minha mão é fraca, né? Porque eu já trabalhei com trabalho manual também. Aí você chega num ponto que, ó, eu te mostro, minha mão tá aqui, feia, né? Ó, beleza, fazer o quê?
né? Então, esse é o ponto. Entender o que dá para mudar e tomar as rédeas da sua realidade, entender o que não vai mudar ou o que não precisa mudar. Porque se eu focasse muito nisso aqui, eu podia pagar uma grana e fazer uma estética e deixar relativamente parecido. Não ia ficar perfeito, mas dane-se, só alegria, né? Então, esse foi nosso papo reto. Olha, 44 minutos. Testando o microfone novo aqui. Falamos, como eu disse, né? Panaceia definitiva. Não existe. Não vai ter um momento da sua vida que você vai falar, cara... A não ser que, sei lá, você entre na Matrix, fique boiando num negócio que te entregue seus recursos, né? Não vai ter um momento que você vai falar, cara, tô sem problema nenhum. Mas você vai ter que dar significado para esses problemas, né? Seja no trabalho, seja num relacionamento, seja pela falta de um relacionamento, seja pelos amigos, seja pela falta de amigos, seja por um emprego, seja pela falta de emprego. Você vai ter sempre coisas para você resolver. Quando você encara isso como projetos, quando você encara isso bem, quando você se conhece o suficiente para saber como você está reagindo a essas adversidades, a coisa fica muito divertida, né? Como alguns jovens falam, parece que você está num videogame, parece que está jogando videogame na sua vida, você fica muito mais motivado, muito mais motivada. Vale a pena entender ciclos de sono, eu falei brevemente sobre isso, mas vale muito a pena você entender sobre ciclos de sono, sobre hormônios, sobre vitamina. Por exemplo, eu tomo muito suplemento, muito mesmo. Todo dia, há muitos anos, eu tomo Centrum, eu tomo ômega 3, eu tomo minerais, principalmente porque minha família tem histórico de problema no osso. Eu já tive um problema grave nos ossos do corpo todo, né? Então eu tomo muito mineral, tomo muita coisa, sempre estudando, tomo muita água. Só que até a ordem com a qual ali na qual você toma esse suplemento, sei lá, vou tomar ômega 3 de manhã, ou antes do almoço, vou almoçar mais cedo e tomar o Centrum, vou tomar o mineral à noite, né? Até essa ordem, né, que você vai ter que se conhecer, e aí eu recomendo você procurar um nutrólogo, um nutricionista, um médico especialista em genética. Até essa ordem de tomada de suplemento vai influenciar na sua energia, vai influenciar na sua criatividade, vai influenciar no seu bem-estar, vai influenciar na sua vontade de viver. Eu falo por experiência própria. Tá? Eu falo por experiência própria e eu tenho falado mais recentemente porque eu estou vendo essa mudança na vida de algumas pessoas próximas minhas, de minha família, meus amigos, mas também até de mentorado meu que simplesmente fez alguns testes para entender qual que é o melhor horário para dormir, qual que é o melhor horário para trabalhar, qual que é o horário mais ativo, né? Então você começa a se olhar, entender que essas regrinhas que te deram de tipo, eu tenho que comer 3 vezes no dia. Quem disse? Tá? Aí a gente volta até para os vieses da internet. Se você pesquisar hoje, você consegue encontrar de tudo. Faz jejum de 24 dias, 21 dias para resetar suas células. Tem gente que aguenta, tem gente que não aguenta. Faz jejum intermitente, fica 16 horas sem comer e come uma só. Tem gente que morre, tem gente que desmaia. Eu consigo e eu falo para vocês que quando eu faço jejum com suplementação, mas quando eu faço o jejum do jeito que foi me passado, né, com os alimentos corretos, na hora correta e um período certo sem comer, eu deixo muita parte da noite sem comer, para acumular 18, 16 horas. Eu fico, como fala em inglês, sharp, assim, eu fico contente, satisfeito, não tem frustração, qualquer coisa vai, vamos sentar aqui, vamos fazer, focado, entro em flow muito rápido. Ao mesmo tempo, se eu comer muito no almoço ou se eu comer muito no café da manhã, meu dia, metade da produtividade. Minha hiperatividade focada, meu hiperfoco vão embora. Então você tem que se conhecer, tá? Nós somos uma constituição ali social, uma constituição cultural, mas também nós somos muito hormônio, vitamina, DNA. Então você tem que entender como toda essa sua combinação genética reage a diferentes coisas. Às vezes você pode estar achando, eu falo isso muito para aluno em escola pública, você pode estar achando que, determinismo, eu sou assim mesmo, eu sou meio devagar, eu demoro para acordar, e não sei o quê, então talvez eu não seja bom para ter uma empresa, não seja bom boa para ter uma consultoria, para trabalhar freelance. Pode até ser verdade, mas você pode testar outros tipos de rotina. Conheço gente que acorda às 11 da manhã, mas trabalha até mais tarde e arrebenta, entrega muito.
Eu conheço gente que tinha esses problemas, começou a se suplementar, ir no médico, nutricionista, fazer exercício na hora certa, fazer o exercício certo, e a pessoa deu um boom na vida dela, parece que tiraram aquela pessoa e colocaram outra dentro. Então é importante fazer isso, gente. Eu estou falando para eu mesmo lembrar, mas eu estou falando também para todo mundo que potencialmente entre aí nesse podcast, entre no nosso ecossistema por algum curso. Isso é muito importante, vocês não têm noção de quanto, beleza? Vou deixar assim mesmo, para não ficar muito longo. Não queria que ficasse mais do que 1 hora, deu 50 minutos. Eu me empolgo, como sempre. E, de novo, conheça nossas iniciativas. Nem toda iniciativa aqui é paga. Tem mentoria gratuita, tem curso gratuito, tem muita coisa nesse canal aqui que pode te ajudar. Se você tiver uma dúvida, comentem. Se você, tô com uma dúvida e não sei como te achar. Tem meu LinkedIn, tem Instagram, que é Alan de Dantas, lá no Instagram, ou edudigital.br no Instagram. Tem meu LinkedIn, que é Alan Dantas EdTech, ou só Alan Dantas, você vai me ver com o cara do Star Wars, que é a mesma foto do Instagram. Ou sei lá, tenho dificuldade com redes, não tenho outras redes, comenta embaixo do vídeo. Fala, cara, isso aqui, como é que eu faço? Aqui embaixo do vídeo, porque eu sei que tem gente que tem dificuldade com a internet. E não sabe mexer com rede, não sabe achar WhatsApp, não sabe adicionar contato, não sabe chamar no Instagram. Tem gente que só usa Facebook, eu infelizmente não estou no Facebook. Então o primeiro passo é você expressar a sua dúvida. Se eu puder te ajudar, eu vou ficar muito feliz. Simplesmente comenta embaixo do vídeo. Se for a coisa mais fácil para você fazer, comenta aqui. Eu tenho certeza que se eu não conseguir te ajudar, eu arrumo alguém que te ajuda, ou eu te arrumo um vídeo, um conteúdo, um artigo, um curso que vai te pôr no caminho certo. Beleza? Um abraço, até a próxima.